Na vastidão do espaço, estrelas nascem em meio a imensas nuvens de gás e poeira conhecidas como nebulosas. Ao longo de milhões de anos, a gravidade atrai essas partículas, fazendo com que a nuvem colapse sob seu próprio peso. À medida que a nuvem se contrai, o material em seu centro se torna mais denso e quente. Esta região central, chamada de protoestrela, continua a se aquecer à medida que a energia gravitacional é convertida em energia térmica. Eventualmente, a temperatura e a pressão no núcleo da protoestrela se tornam tão intensas que a fusão nuclear começa. Átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio, liberando uma enorme quantidade de energia. Esta reação nuclear marca o nascimento de uma estrela. Uma vez que uma estrela inicia a fusão nuclear em seu núcleo, ela entra em um longo período estável conhecido como sequência principal. Durante esta fase, a pressão externa da estrela proveniente da fusão nuclear equilibra a atração gravitacional interna. Este equilíbrio permite que a estrela mantenha um tamanho e luminosidade relativamente constantes por bilhões de anos. O Sol, nossa própria estrela, está atualmente em sua fase de sequência principal. A grande maioria das estrelas na Via Láctea também são estrelas de sequência principal. Estrelas massivas têm vidas muito mais curtas do que suas contrapartes menores. Isso ocorre porque estrelas massivas queimam seu combustível nuclear a uma taxa muito mais rápida. À medida que uma estrela envelhece, ela gradualmente esgota o combustível de hidrogênio em seu núcleo. Uma vez que o fornecimento de hidrogênio diminui, o núcleo se contrai e se aquece, fazendo com que as camadas externas da estrela se expandam e esfriem. Esta expansão transforma a estrela em uma gigante vermelha. Para estrelas como o nosso Sol, a fase de gigante vermelha tem duração relativamente curta. À medida que o núcleo continua a se contrair, ele eventualmente se torna quente o suficiente para fundir hélio em elementos mais pesados, como carbono e oxigênio. Este processo libera uma explosão de energia, fazendo com que a estrela libere suas camadas externas para o espaço. No entanto, o destino de estrelas mais massivas é muito mais dramático. Uma supernova é um evento cataclísmico que marca o fim da vida de uma estrela massiva. Durante uma supernova, o núcleo da estrela entra em colapso em uma fração de segundo, liberando uma quantidade imensa de energia. A explosão pode brevemente ofuscar uma galáxia inteira. As supernovas desempenham um papel crucial na evolução das galáxias. Elas dispersam elementos pesados, forjados nos núcleos das estrelas, no espaço interestelar. Após uma supernova, o núcleo da estrela pode sobreviver como um remanescente conhecido como estrela de nêutrons ou buraco negro. Para estrelas menos massivas como o nosso Sol, o núcleo se contrairá em um objeto denso do tamanho da Terra chamado anã branca. As anãs brancas são o estágio final da evolução da maioria das estrelas na Via Láctea. Esses remanescentes estelares são incrivelmente densos, com uma massa comparável à do Sol compactada em um volume não maior que a Terra. As anãs brancas não passam mais por fusão nuclear, então elas gradualmente esfriam e desaparecem ao longo de bilhões de anos. As estrelas de nêutrons são ainda mais densas do que as anãs brancas. Elas são formadas quando o núcleo de uma estrela massiva entra em colapso a ponto de prótons e elétrons serem forçados a se unir para formar nêutrons. As estrelas de nêutrons são incrivelmente pequenas, normalmente com apenas alguns quilômetros de diâmetro, mas podem ter massas várias vezes maiores que a do Sol. Os buracos negros são os remanescentes estelares mais extremos. São regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. O ciclo de vida de uma estrela é uma história de nascimento, crescimento e eventual morte. Desde os berçários estelares onde nascem, até os remanescentes que deixam para trás, as estrelas desempenham um papel fundamental na evolução do universo.
Elas são os motores cósmicos que criam os elementos necessários para a vida, e suas mortes enriquecem o meio interestelar. O estudo da evolução estelar nos fornece um vislumbre da vastidão do tempo e do espaço.